Olá, eu sou Cibele Santos e bem-vindos a mais um episódio do Tá Tudo Certo. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, dar um like no vídeo para ajudar a impulsionar esse conteúdo. E hoje comigo nós vamos falar sobre rapé, nós vamos falar sobre espiritualidade e eu convidei um terapeuta, um líder espiritual e ele é empresário de uma área bem específica. A gente vai conversar com vocês com o Anderson Abreu. Bem-vindo. Prazer, Sibeli, agradeço o convite, agradeço a todos que estão assistindo, espero que seja produtivo para todos e vamos embora. Eu esqueci alguma coisa, Anderson, porque o Anderson é bem multifacetado. Eu falei tudo o que você faz. Na área de terapia, você atua como hipnoterapeuta. Sou hipnoterapeuta, realizo mentorias, né? Sou líder espiritual, empresário, pai. Isso é importante. E colaborador de um livro que saiu agora no final do ano passado. O autor de um livro, né? Foi um livro que teve vários autores. Foi pela primeira vez dedicado um capítulo totalmente para medicina da floresta, do rapé, né? Foi inédito isso. Abriu as portas. E foi lançado, acho que 2 meses atrás. Eu acho, no comecinho desse ano, né? Isso. Vocês estão vendo aí o livro, quem quiser comprar. Isso. Quem quiser comprar tem aí todas as informações. Para quem tem interesse em se aprofundar mais sobre a medicina da floresta, é um estudo bem rico, que tanto uma pessoa leiga como uma pessoa mais avançada já vai ter muito conhecimento através deste capítulo. E aí eu pedi para o Anderson falar para a gente sobre isso, porque fora ele fazer o ritual da aplicação que ele vai contar tudo para a gente, ele é empresário neste ramo, onde eles fazem o rapé. Isso, exatamente. Na verdade, essa empresa ela existe desde 2017, é uma empresa da minha família, né? Nós ali abrimos mão da onde nós trabalhávamos. Eu era gerente financeiro, minha esposa trabalhava numa área, minha sogra, minha cunhada, a gente acabou pedindo as contas, todo mundo indo morar no meio do mato. E daí ali a gente começou a nossa trajetória espiritual se dedicando, né, 100% para a medicina da floresta, com uma missão espiritual dada por um mentor espiritual nosso. E de lá para cá, estamos fazendo agora 8 anos, neste mês inclusive, no dia 24 de março, completamos 8 anos de pôr do sol. E foi muito gratificante todo esse crescimento, porque hoje nós temos aí mais de 90 revendedores no Brasil, temos mais de 12 a 14 pontos de venda espalhados em países pelo mundo, né? É um feitio que a gente faz artesanal dentro das tradições, com todo um conceito espiritual por trás. Realizamos esse feitio semanalmente. Então, toda sexta-feira a gente realiza feitio da medicina sagrada. Isso é na força da ayahuasca, ou seja, a gente consagra essa bebida sagrada, enteógena, para que a gente consiga realizar em expansão da consciência semanalmente, eu e minha família, isso já há muitos anos fazendo, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu atingir e transformar muitas pessoas através dessa medicina sagrada. E eu acho que outro diferencial do rapé de vocês é que ele é orgânico. Então, é assim, todo material que a gente utiliza, a gente tenta, por mais que os custos acabam ficando elevados, a gente tenta tirar o melhor, né? Então, o tabaco ele é 100% orgânico. As ervas que a gente utiliza, por exemplo, no rapé, elas têm um certificado de uma assinatura farmacêutica, certificando a qualidade, a temperatura, enfim, o tempo de validade, isso, tudo dela. E a gente tem esses documentos, ou seja, a gente investe um valor muito além do que a média comum para ir no mercado, mas a gente tem essa garantia da qualidade do produto, né? Essa certificação, tá? E também a gente tem os nossos tubinhos biodegradáveis, a gente é o único que tem, não é plástico que a gente utiliza, então é uma resina que é importada da China e ela simula aí esse plástico para que em menos de 10 anos ela entre em decomposição. Então a gente tem alguns diferenciais aí que a gente conseguiu no mercado, que faz com que a gente consiga atingir essa qualidade. O rapé é bem suave mesmo, o rapé de vocês é bem suave. Isso. Né? Ele tem a força
da energia do que tem ali no rapé, mas eu sinto ele bem suave. Assim, ele não agride, É né? Ele não isso. agride as narinas, ele não, se você utilizar da forma correta, não vai causar, por exemplo, entupimento, não vai causar alergias, porque ele não tem nenhuma mistura ali que faça mal para a saúde em questão de substâncias extras. E aí, então, vamos do básico. O que é o rapé? Por que se utiliza? Vamos contar um pouquinho para o pessoal porque nem todo mundo conhece, Sim, né? sim. Bom, o rapé é uma medicina indígena, de tradição indígena, né? Graças aos povos originários, hoje a gente tem essa medicina disponível aqui. Ele é uma mistura de tabaco orgânico com cinzas de cascas de árvore com propriedades medicinais e ervas desidratadas também. Então, essa alquimia que é feita em pó, ela é misturada e é criado o rapé. Então ela é diferente daquele rapé que se cheira, aquele rapé que normalmente o brasileiro está acostumado, que é para espirros, né? Então ela é feito um pó desse tabaco, da erva e da cinza, misturado esses elementos, e daí ele tem um processo de energização que envolve uma cerimônia espiritual, por exemplo, no caso da Porção. Então a gente faz toda uma cerimônia espiritual, do xamânica, né? Consagra uma medicina, uma outra medicina do xamanismo que se chama ayahuasca, que é uma expansora de consciência, para que a gente seja totalmente expandido energeticamente na hora de a gente realizar o rezo. O que é o rezo? É um momento que você doa energia para aquela medicina, como se fosse um reiki, né? Mas as intenções, você trazer tudo que é de bom do seu coração ali, entendendo que essa energia vai ser penetrada na medicina do rapé, para que quando vocês consagrarem essa medicina, vocês sintam não só a qualidade dos elementos que a gente trabalha e as propriedades medicinais características deles, mas também toda a parte energética. Daí você pode perguntar assim, Anderson, mas é questão de fé que a energia vai, não vai? Logicamente tem a nossa fé, mas se você olhar aí hoje em outras religiões, é muito comum, por exemplo, você utilizar ervas para você tratar as pessoas. Então, por Sim, exemplo, quando a gente vai para uma umbanda, que o preto velho ele pega um galinho de arruda e ele bate ali na pessoa, não é o galinho de arruda em si que está fazendo isso. A arruda ela tem a energia dela natural, mas só que tanto ervas como árvore, elas têm o poder ali de absorção da nossa energia e depois também de soltar a energia dela. Então, por isso que fala que quando você está se sentindo mal, abraça uma árvore que você fica bem, porque sim. você troca a energia, né? Então, quando o preto velho está ali fazendo, por exemplo, alguma entidade, ele está pondo a intenção naquelas ervas, essa erva ela absorve e ela joga naquela pessoa, na hora daquela pessoa a energia própria dela, mais a energia que foi colocada Sim. pela entidade, né? Então, fumaça, defumação, é uma coisa você passar uma defumação na casa, outra coisa você põe intenção nessa defumação. É Eu acho que faz toda absorvido. a diferença, né? Exatamente, porque a erva ela absorve isso e ela joga. No rapé é a mesma coisa. Então, por a gente saber disso, por todos os estudos que a gente tem em várias religiões, nós somos lá do Templo Universalista, nós entendemos que fazer isso é primordial e não só feita mistura. E a gente ainda faz isso com a expansão da ayahuasca, que potencializa mais ainda a entrega da sua energia, né? Então, é feito todo esse processo e daí depois chega até as pessoas e ela é aplicada via nasal, né? Tem dois tipos de aplicações. A mais tradicional é soprada na narina, que você tem um aplicador individual e o aplicador que um aplica no outro, né? Ou seja, você sopra aquele pó na narina da pessoa e daí nesse momento ela tem uma experiência ali instantânea dos efeitos no corpo. E tem uma segunda forma de aplicação, que isso é muito característico, que veio do nosso templo, veio do nosso mentor, que é o sublingual, né? Inclusive tem vídeos meu no YouTube explicando como funciona, que é colocado embaixo da língua, ou seja, a administração de absorção ela é diferente, porém ela não é tão impactante como o nasal. O nasal, assim que sopra, você já sente. O sublingual, depois de alguns segundos, 20, 30 segundos, à medida que vai sendo absorvido pela mucosa ali, vai sendo absorvido por debaixo da língua,
ele vai distribuindo na corrente sanguínea e você vai tendo a força. Então são duas consagrações diferentes, porém as duas muito potentes e de muitos benefícios energéticos, espirituais e mentais. Né? O rapé ele serve tanto para te ajudar em fins medicinais, de alguns problemas físicos que você tenha, como espirituais, de limpeza energética, como mentais também, na questão de introspecção, de você meditar, de você estar no agora, de você utilizar o rapé para poder fazer reflexões. Ele é uma grande ferramenta para isso também. Quando a pessoa ela utiliza o rapé, ela fica no barato? Não. Assim, Como, por exemplo, uma ayahuasca que sai do coisa, como que é o efeito, né? Porque você falou da força, e quando a gente fala de ayahuasca também fala, eu entrei na força, mas como que é essa força do rapé? boa, muito boa pergunta essa questão do barato, porque eu sempre recebo essas perguntas. As pessoas às vezes chegando em mim, isso daí dá brisa, né? Isso. Não, não dá brisa e não é nem a intenção. Primeiro que a gente não usa esses termos por conta de a medicina ser extremamente sagrada. Né? Tem uma sacralidade, tem uma egrégora por trás, tem uma tradição a ser honrada. Então esses termos que são associados à droga a gente nem sequer cita. Né? Então assim, você não perde o controle, não é algo que vai te trazer visões, alucinações, bebiche, essas coisas, não é a intenção. Né? Como eu disse, a composição do rapé é tabaco orgânico, cinzas e ervas. Então, assim, o que faz você sentir a força que a gente cita, né? O condutor disso é o tabaco. Então, como que funciona? Quando você consagra o rapé, vou te falar da forma que acontece no organismo, ele é absorvido, o rapé ele é absorvido pela mucosa nasal, tá? Por conta de dois fatores. Por que ele é absorvido pela mucosa nasal? Por conta que a nicotina que contém no tabaco orgânico, ela entra, ela é mais absorvida ali pela mucosa nasal e também pelo nível de pH da cinza, que facilita a absorção também na corrente sanguínea. Então ela vai para a sua corrente sanguínea, você tomou o rapé, ele vai para a corrente sanguínea, e daí por conta da presença do tabaco, as artérias sua vai dar uma reduzida, automaticamente o coração bombeia mais rápido, o sangue vai circular mais rápido e o rapé vai passear no seu corpo todo ali muito rápido. Então, essa circulação rápida que o rapé proporciona no seu corpo, você começa a perceber isso, é perceptível no seu corpo externo. Então, como por exemplo, um certo formigamento, um certo suor, né, uma sensação talvez às vezes de tremor. E daí, em até 9 segundos, ele já está lá na sua mente, no seu cérebro, né? E daí ele começa ali a disparar uma certa dopamina no seu cérebro, trazendo um relaxamento. E este processo facilita a limpeza energética, facilita a sua introspecção, porque ele te coloca num estado de relaxamento maior ali e faz com que você esteja mais alerta no agora, no seu processo, dando um foco maior, fora toda aquela energia espiritual que você está absorvendo devido ao rezo e às intenções que foram colocadas. Então você não vai perder o controle, é mais um processo físico e um processo de aterramento para que facilite a sua introspecção, por exemplo. Eu vou dar a minha impressão, né? Claro. De quem faz, eu faço meditação com o rapé. E é assim, se você usar o rapé, do nada, você pega ele, eu vou experimentar, vou sentir o que é no meu nariz. Ele tem uma ação mesmo, né? Ele tem uma ação, dá uma certa ardência, mas quando você consagra o rapé para usar, quando você faz de maneira cerimonial, a experiência é outra. É outra. Eu acho que o maior ganho do rapé, principalmente quando você vai fazer uma meditação, é que ele acalma a mente. Aquela pessoa que fala assim, eu não consigo meditar porque minha mente não para, com o rapé ela consegue. Porque ele faz assim, ó, na sua mente. Aí você consegue ir para o propósito que você queria com a meditação. Essa é a minha impressão, Mas é Anderson. justamente isso, e dá para justificar isso tanto da parte científica como energética. Porque assim, o rapé, ele te aterra muito, né? O elemento dele é terra. Então o que acontece? Por conta
ali da composição dele, ele acaba gerando dopamina na sua mente e te gerando esse relaxamento. Isso da parte da composição dele, da matéria. Agora, a parte energética tem todo, como você disse, vai consagrar. Já tem um rezo que foi feito ali no feitio. E ainda você está colocando intenção, você preparou o ambiente, você fez realmente a sua cerimônia, que inclusive é isso que eu trago no meu livro, né, a forma correta da consagração. Uhum. Daí, automaticamente, ele vai conseguir te deixar no estado ali do agora, você vai conseguir com mais facilidade eliminar os seus pensamentos, porque você tem uma potência energética e você também já tem uma composição ali dele que automaticamente já vai te auxiliar. Mas a sua intenção para aquilo, você consegue unir essas três questões e chegar nesse ponto que você chega, por exemplo. Uhum. É muito interessante. Mas também percebo que não, assim como qualquer medicina da floresta, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, obviamente, e também não é só ele que vai resolver seus problemas. Isso é muito importante dizer. Por que que não é para todo mundo? Porque ele também vai te tirar da zona de conforto, né? Então, assim, você está disposto a sair da zona de conforto? Você está disposto a se enxergar? Você está disposto realmente a parar de ficar no futuro com a sua ansiedade ou na sua depressão do passado e se observar, se olhar, se limpar? Às vezes as pessoas não querem isso, elas querem resolver de uma outra forma e tá tudo bem, a gente respeita. Mas realmente o rapé é para quem quer enfrentar o que precisa, utilizar isso a favor, né, para que consiga alguma evolução espiritual, ou física ou mental. E também é a questão de que não é para todo mundo por conta disso, e também não é só ele que vai resolver o seu problema, como qualquer outra coisa. Então você vai no médico fazer um tratamento, não é só o tratamento, você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que mudar a sua alimentação. Então, assim, por que que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas, elas ficam refém de algo, então é bom, então vou usar isso que vai resolver. Ele ajuda, ele colabora, mas só que conhecimento é essencial para que você consiga evolução. Sem conhecimento, nada, nem o rapé, nem ninguém vai conseguir te dar resultado. Você buscar se cuidar como corpo, né? Corpo, mente, espírito, ou seja, aprender a se limpar energeticamente, mudar a sua alimentação, parar de comer tanta besteira, evitar lugares de energia duvidosa, prestar atenção no ambiente que você convive, né? Prestar atenção no seu comportamento, se o que você faz no dia a dia é digno, por exemplo, de você mostrar isso para as pessoas. Eu aprendi assim. Quer saber se o seu dia foi bom ou não, se você está no caminho certo ou não? É só você fazer essa reflexão. Se estivesse filmando meu dia para passar no telão, para milhões de pessoas ver como exemplo de vida, eu teria coragem? Não, não teria. Então você não tá no caminho certo. No Instagram astral, você estaria bem? Exatamente. Então, Você ganharia like ou se dislike? eu filmar o seu dia hoje, falar que eu vou passar lá na Paulista como exemplo de dia, você autorizaria? Não, pelo amor de Deus. Então tá errado. Uhum. Então tudo isso influencia também na sua consagração e no seu resultado. Então, logicamente, ele tem muitos benefícios de propriedades medicinais, espirituais, emocionais, que vão te auxiliar por conta do poder das plantas e da energia que foi colocada. Porém, você precisa fazer sua lição de casa, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, dos ambientes que você frequenta, buscar sempre conhecimento, estudar a todo momento formas de você se auto-melhorar, porque daí sim ele vai criar uma potência muito grande. E você acha indicado a pessoa fazer sozinha sem conhecer? É interessante você ter um mestre, pelo menos no começo, para te orientar? Tudo que a gente vai fazer de novo é importante ter alguém para supervisionar, porque ele vai te tirar dúvida, não vai deixar você, talvez, com medo, com receio, né? Tem vários vídeos na internet que mostram como aplica. Eu mesmo tenho alguns vídeos lá no YouTube mostrando sobre a aplicação sublingual, a nasal, enfim. Mas, obviamente, se você tiver a oportunidade de ir em algum centro xamânico da sua região para pedir orientação, para fazer uma aplicação primeiro, se iniciar, né, com alguém, seria muito importante isso. E casas hoje xamânicas de qualidade tem várias, obviamente, aconselho fazer uma pesquisa antes na internet, ver os comentários e tudo mais, mas tem um monte de gente que são boas, que podem te orientar nesse primeiro momento.
E daí depois você consegue, o rapel é uma medicina que você consegue fazer na sua casa, que nem ela faz, enfim, você consegue. Mas é importante você ter um conhecimento básico. Então você pode pegar esse conhecimento numa casa xamânica, você pode pegar esse conhecimento com a Pôr do Sol, entrar em contato com a gente, você pode comprar o livro, que ali você já vai aprender muita coisa, mas de início seria legal você ter alguém que já conhece, que já tem experiência, que já sabe como lidar, porque, por exemplo, o rapel ele pode provocar limpeza, né? O que que é limpeza? Quais são as limpezas que tem no rapé? Então você pode, por exemplo, entrar num processo de enjoo e vomitar. Você pode ter que ir ao banheiro, você pode ter choro, você pode suar, você pode bocejar com frequência. Então, neste processo, tudo isso é limpeza energética e tudo mais. Então, por você ainda não que vá acontecer tudo isso, mas pode acontecer. Então, é importante você estar com alguém que conheça o processo para poder te conduzir. Depois que você entender, daí você consegue dar sequência na sua casa. E como que chegou o rapé até vocês? Então, nós entramos ali na medicina através de uma casa xamânica, né? E onde o líder se chama, né, Leandro, na época ele era o líder ali da casa, Leandro, ele ensinou muita coisa ali pra gente sobre ayahuasca, rapé, firmeza e tudo mais. E daí depois de alguns anos, ali eu tive uma conexão com um guia espiritual dentro de uma miração de um trabalho de ayahuasca, né? Onde eu vi na miração ele fazendo essa medicina do rapé. Não entendi muito bem, mas passou. Depois repetiu isso. E acho que na terceira, quarta, eu não lembro se foi terceira ou quinta vez, mas repetiu algumas vezes. Que ele te mostrou como É, fazia? Porque para mim era só conexão. Daí Sim. chegou um momento que ele, nessa conexão, eu sou médium, né? Então eu já tinha uma facilidade com essas conexões. Ele fez e, tipo, meio que empurrou assim para mim. Ele não falou nada, mas eu senti assim, faça. Uhum. Comentei com a minha esposa falou, pô, vamos fazer, não vamos. Aí comprei um rolinho assim de tabaco, fui tentar fazer, saiu horrível. Você comprou aquele fumo de De corda? rolo na cidade, aí no centro, e, meu, errado. Daí fiz de novo, daí queimou o tabaco. Meu, e eu não lembrava direito, tentei, falei, mano, deixa pra lá. Aí depois ele apareceu de novo, e daí eu não tava conseguindo encaixar. Daí ele incorporou em mim. E daí ele passou a receita pra minha esposa e deixou as recomendações, né? Dos ajustes. Sim. Daí deu certo, a gente fez, ficou até que bom. E daí ele deu a ordem que a gente não iria passar essa medicina para ninguém, que era para estudo interno. Então, para mim, isso só iria ficar dentro de casa. Tá. E depois de um tempo que a gente foi fazendo, depois de um fim de um trabalho de ayahuasca, ele chegou e ele falou: a partir de agora, essa é a missão dele. A missão dele é levar essa cura minha para quem precisa, né? E daí minha esposa me deu o recado, tipo, eu fiquei meio que naquele negócio, será que é, será que não é? Tipo, não desconfiando, mas, meu Deus do céu, tem uma Sim. missão, como assim? Né? E é bem diferente, né, Anderson? Não é uma coisa corriqueira, é Né? diferente. Meu, a possibilidade disso acontecer. E daí eu comecei, ok, fui tentar vender no começo, ninguém queria comprar, obviamente, né? Tipo, da onde você tirou isso? Ah, não, fiz em casa. Como assim? Você não foi pra aldeia? Não foi não sei o que, não sei o que lá? E daí, então eu tive muita dificuldade no começo. Mas daí depois eu fui passando para um, para outro, e daí eu começou a indicação, a pessoa gostou, indicou, eu gostei. Eu fiz uma bula, eu lembro que eu dava uma folha de sulfite assim com todas as informações do que eu tinha estudado da erva, tal, tudo, e o pessoal gostou, porque antes não tinha, né? E daí foi onde a gente começou a construir isso por conta do que a gente entregava de informação. Comecei a fazer muito workshop, muita conscientização. Inclusive o nome da empresa é Pôr do Sol Consciência da Expansão e não Expansão da Consciência, justamente porque a gente entende que para você expandir você precisa ter consciência antes. Então isso foi algo que a gente trouxe lá de trás. Então é muito forte essa questão de a gente conscientizar todo mundo a todo momento, né? E a empresa ela foi crescendo, crescendo, daí resolvi profissionalizar, criar site, cadastrar no Reclame Aqui, para que caso a pessoa tivesse algum problema, ela tivesse aonde buscar, né? E daí toda essa profissionalização começou a gerar segurança para as pessoas que normalmente não tinham muito isso, porque era muito artesanal, muito... E daí foi onde a gente conseguiu crescer cada vez mais, a ponto de a gente ter o chamado de parar o que a gente estava fazendo no na Matrix aí, e se dedicar só à medicina e à espiritualidade. Então foi eu, minha esposa, meus filhos, minha sogra, minha cunhada, se mudou lá para Mariporã, num sítio,
E daí a gente até hoje só se dedica à espiritualidade e É, à pôr do sol. isso é pôr o pé sem ter o chão, hein? Isso foi total, assim, minha mãe, todo mundo, minha mãe na época era viva, você é louco, vai pro meio do mato, pediu as contas, 3 filhos, vai ver de plantação. Eu não sei, é pra ir, vamos e lá a gente resolve. A gente fez a mudança na sexta, quando foi domingo a gente sentou no sofá, um olhou pra cara do outro e falou, o que a gente vai fazer amanhã? Porque a gente tem um aluguel pra pagar, a gente tem, e Sim. aí? É. Né? E daí foi onde a gente começou a tentar fazer os trabalhos e começou a acontecer. E daí chegou um momento que a gente conseguiu comprar nosso sítio, hoje onde a gente mora lá é nosso, mas foi tudo muito. Eu recebi um comando lá atrás que foi assim, Anderson, que foi esse meu guia. Ele falou assim, Anderson, jamais se preocupe com a sua reputação, seja ela boa ou ruim. Não se preocupe com a sua reputação ruim, porque as pessoas que estão falando mal de você, elas não convivem com você. Elas podem ter ouvido algo, elas podem achar algo e elas vão espalhar isso. E se você se apegar a isso, você vai perder o seu foco da missão e vai se achar um lixo, vai querer parar e tudo mais. E também não se preocupe com a sua reputação boa, porque isso você vai achar que é mestre, você vai achar que não precisa mais, você vai. E daí a sua soberba vai fazer você jogar fora o plano espiritual. Então, nem aqui nem ali. Faz o que a gente pede. E a partir dali, tudo que eu fiz foi seguindo o que eles pediram, né? Na questão da medicina, do xamanismo. Então a gente recebeu e recebe muitas críticas pelo Facebook, falando que a gente é industrial, que a gente tá acabando com a tradição, todo aqueles papos, né? A gente nem sequer comenta, porque isso é uma ordem espiritual, entende? Então, assim, logicamente a gente fica triste, mas eu ignoro porque eu sei o que eu tô fazendo, né? E também muita gente me vê, quer tirar foto, quer que me trata com muito carinho, mas só que eu também. Tanto é que se você entrar, por exemplo, nas redes sociais da Por Sol, você não vê eu lá me expondo a todo momento. Você vê sempre o nome Pôr do Sol. Justamente porque é uma família. A Pôr do Sol Claro. significa a família. Eu sou o líder, mas eu não sou o que faz tudo. Eu sou o líder. Então, isso é uma forma de eu mostrar que não é o Anderson. Então, o rapé da Pôr do Sol, por exemplo, foi um dos primeiros rapés que foi conhecido pelo nome da marca e não pelo nome do feitor. Justamente porque eu não queria que fosse associado a rapé do Anderson para não gerar isso. Claro. Então, foi rapé Pôr do Sol, porque quando fala em Pôr do Sol, é a família Pôr do Sol. Eu sou só o líder, faço parte de uma engrenagem só. E a gente conseguiu trazer isso muito forte. Então, a pessoa ela fala, quero o rapé da Pôr do Sol, eu sou o cliente Pôr do Sol, então o meu nome não está muito associado. Isso é proposital por conta dessa ordem espiritual que a gente teve. E fora o rapé, vocês têm a sananga. Sim, a sananga não é feitio nosso. É isso que eu ia perguntar. Ela vem lá do Acre, Cruzeiro do Sul, né? Ali da raiz Yanauá, que vem, quem faz é a Heloísa Mireia, junto com o marido dela, Marcos, né? Eles também nos auxiliam nos rapés indígenas, inclusive um abraço, caso tenha que honrar eles aí, porque é uma medicina de muita qualidade, a gente trabalha muitos anos junto, né? Não abro mão deles. E ela é feita lá, mas só que ela é feita eu sou muito chato em questão de qualidade, né? Eu já vi fazer sananga de todo quanto é jeito, de sem higiene, na beira do rio, usando água duvidosa ali, enfim, porque está no rio, então eles fazem todo um cuidado, né? A nossa sananga nunca deu problema em ninguém. Ela é um colírio para você tratar problemas oculares, né? Para te auxiliar no tratamento de problemas oculares, isso da parte medicinal, e da parte espiritual ela te ajuda a estimular o terceiro olho, por exemplo. Né, te traz essa abertura. Ela arde bastante, porque o princípio ativo dela é ibogaína, então ela tem uma ardência ali de uns 30 segundos intensa. Gente, arde. Arde muito, mas passa e daí você tem os benefícios. Então a gente tem muito depoimento de gente que reduziu miopia, catarata, enfim, várias outras doenças. Logicamente isso não é uma promessa, ela auxilia e a gente tem depoimentos que as pessoas trazem, né? Então deixando claro que a gente não está
prometendo cura nenhuma, a gente só está falando que ela é uma ferramenta que as pessoas utilizam e realmente a gente tem depoimentos de melhora, né? Então, mas só que elas vêm da forma externa, só o rapé mesmo que a gente faz o feitio lá. E a sananga eu percebo que ela tem uma alteração mais rápida no estado de consciência. Isso vai depender muito da sensibilidade das pessoas, né? Então, eu percebo que tem pessoas que têm até visão com ela, Isso. né? E tem pessoas que só ficam na ardência ali no benefício medicinal. Então vai depender muito do seu quadro energético, da sua mediunidade, da sua sensibilidade. Mas como ela mesmo falou, isso é possível. Tem gente que tem uma experiência visionária com a sananga só da aplicação dela ali já com mais uma meditação já é possível a pessoa ter uma experiência ali espiritual, introspectiva muito profunda. De novo, a diferença de você consagrar, Exatamente. né? Eu digo consagrar no sentido de despertar aquela energia espiritual que aquele componente tem, né? Sim, então assim, até como você está citando muito isso, o que é consagrar? Né? É você pôr a intenção certa, é você ativar aquilo que você está fazendo da forma correta, de acordo com o que você está precisando. Então, por exemplo, eu vou fazer uma consagração aqui, eu não vou sair, pegar e tomar rapé e continuar mexendo no celular, ou fazer alguma coisa, ou daqui a pouquinho levantar. A consagração, você tem que entender, pô, então eu vou entrar no estado meditativo, eu vou colocar uma música, talvez eu vou limpar o ambiente aqui, vou pôr uma fonte de águazinha ali para ouvir o barulho, ou vou pôr uma música no fone de ouvido, né? Vou fazer um rezo antes, vou trazer uma oração antes, vou intensificar também, já veio energizado o rapé, por exemplo. Então eu vou pôr mais a minha energia no rapé ali, e daí eu vou consagrar, ou seja, está num contexto sagrado ali que eu promovi. A minha mente é muito importante, a intenção da minha mente. Então, minha mente ela já sabe que é algo sagrado, né? Porque eu proporcionei aquilo para que se torne sagrado. Então, meu subconsciente já entende que aquele processo é sagrado. Então, a forma que a minha mente vai lidar com aquele processo vai ser outra, né? Porque tudo é questão da mente, de como você vai trazer a informação para ela. E daí a consagração é você trazer todo o preparo e a intenção correta para que realmente você viva aquele momento no agora e absorva tudo que aquela medicina tem para te oferecer. Ao contrário de muita gente que toma um rapé, que não consagra, toma, por conta de querer sentir a força ou o efeito dele que ele vai trazer e ponto final, a pessoa está satisfeita com aquilo. Mas é possível você ir mais profundo nas suas buscas, é possível você ter mais benefícios desde que você faça a consagração de fato, que é isso que eu expliquei agora. E aí eu vou pedir para o Anderson contar para vocês, a gente estava conversando um pouco antes, e o Anderson, fora esse trabalho dentro do Pôr do Sol e de ser dirigente de espírita, ele é terapeuta. Que não necessariamente lida com as, né? São coisas diferentes. E aí a gente estava conversando, conta para o pessoal, por favor, o caso de uma obsessão que ele precisou lidar de uma maneira não religiosa, não espírita, não espiritual, isso? Ou religiosa também, né? Às vezes, quando precisa, a gente une, tanto é que os trabalhos lá no templo, por exemplo, eu trago muito inteligência emocional nos trabalhos, reprogramação mental, alta performance, autodesenvolvimento, porque a gente acredita que não basta só você expandir a consciência se você não tiver conteúdo dentro dela, né? Então, os trabalhos são de expansão de consciência, então ela só está expandindo, ela não está inserindo. Então você vai ter acesso ao que está dentro de você. Então, se você não se alimentar de informações que vão te auxiliar nisso, não adianta muito você ficar expandindo a consciência. Às vezes até dá ruim, né? Exatamente. Às vezes você expande algo que não era para expandir. Então, assim, ela me comentou, a gente estava conversando sobre obsessores, encostos, seja lá o que for ali que vocês, né? Carga energética negativa, vampirismo, por exemplo, né? E daí, normalmente, uma das formas que a gente resolve isso é espiritual. Uma limpeza energética, né? Talvez um benzimento, seja com padre, seja numa banda, no candomblé, no budismo, seja lá o que for. Tem rituais de purificação que estão atrelados a religiões, né?
ali a crenças, enfim. Mas só que, o que acontece? Quando você entende, você percebe que você está com um obsessor, por exemplo, um encosto, um olho gordo, uma inveja, né? Principalmente, o que aconteceu? Você baixou o seu padrão energético, ou seja, você estava numa energia, você baixou esse padrão energético, e a energia que estava passando, seja inveja, seja encosto, seja qualquer coisa, te localizou. Porque você está no mesmo raio de padrão energético que ela. Então ela foi lá e te grampeou, encostou e começa a se alimentar de você. Pô, Anderson, mas como que eu baixo esse padrão energético? A nossa energia, ela depende de como funciona a nossa mente no dia a dia. Então, o que acontece na sua mente diariamente? Então, se for pensamentos pessimistas, se for pensamentos negativos, se for depressão, se for ansiedade, a ansiedade ela é uma raiz do medo, por exemplo. Então, todo pensamento ele vai te gerar um sentimento, né? E esse sentimento ele vai te colocar num padrão energético. E esse padrão energético vai determinar se essas energias vão te enxergar ou não, né? Então, eu tô com muita inveja, eu preciso tirar. Ok, a gente tira. Mas se você não mudar o seu comportamento, semana que vem você tá com essa inveja de novo. Porque a inveja ela existe no planeta, não é exclusiva sua, você não é especial, né? Mas só que o mesmo lugar que está tendo inveja, tanto para mim e para você, corre o risco de você não pegar e eu pegar, ou eu pegar e você não pegar. Por quê? Porque depende do nosso padrão energético, você vai enxergar ou não. E daí, como eu trabalho com reprogramações, protocolo de reprogramações mentais, por exemplo, né? Ou seja, só para vocês entenderem, o ciclo da inteligência emocional, o ciclo de um hábito, por exemplo, você pensa, o pensamento gera uma emoção, né? Um sentimento que gera uma ação e que gera um resultado. Na sua vida é isso. Você pensa, automaticamente você sente algo, esse algo que você sentiu vai te impulsionar para uma ação, essa ação te traz um resultado. Ponto final. Todos os sentimentos negativos que talvez você tenha hoje, eles estão atrelados a pensamentos, né? E esses pensamentos são interpretações baseadas à experiência sua lá do passado, principalmente da infância, né? Então olha só como vai desencadeando, né? Então você tem lá a sua experiência de vida, aquela experiência gerou uma interpretação, essa interpretação ela gera uma emoção, essa emoção ela te impulsiona para uma ação que te traz um resultado. E daí esse resultado, por exemplo, nesse caso dessa mulher, foi energia de encosto, de obsessor, enfim, que estava se alimentando dela, estava drenando ela a ponto de tudo dar errado. Como ela não queria fazer um processo espiritual, né, porque ela não era de nenhuma religião, enfim, a gente fez essa reprogramação, que nada mais foi que alterar a interpretação que ela estava sobre aquela experiência do passado. Porque se você altera a interpretação sobre um evento que você passou, automaticamente seu sentimento também vai mudar. Se seu sentimento muda, a sua ação muda e o seu resultado muda. Anderson, mas como que você faz isso? É fácil. Imagina você, Sibeli, você chegar em mim e falar assim, Anderson, eu fui lá na sua casa e tem uma moça que eu não gostei dela. Eu fui cumprimentar ela me tratou mal, não quis falar comigo, eu sento perto dela, ela sai. Nossa, eu tô com um sentimento de raiva dela aqui. Vamos imaginar esse cenário. O que aconteceu? Você teve uma experiência com essa pessoa, essa experiência te gerou uma interpretação que te desencadeou uma emoção e fez com que você começasse a ter uma ação para produzir um resultado. Então, qual foi a sua ação? Se afastar dela e falar mal dela para as pessoas, e daí esse resultado causou um bafafá lá na casa. Daí eu chego em você e falo assim, Sibeli, é o seguinte, essa mulher, ela foi abusada, ela foi roubada recentemente, ela nem saía de casa, agora eu tô tentando trazer ela para minha casa, então assim, ela tem medo das pessoas, aconteceu isso, aquilo com ela, você fala, nossa. Nada a ver com o que eu tinha pensado. E daí o que acontece? Automaticamente aquele sentimento de raiva ele para de existir e provavelmente vem um sentimento de solidariedade. O evento não mudou. Não mudou nada. O que mudou foi a sua interpretação. E a mudança da sua interpretação alterou o sentimento que você tá. Então, se você tem sentimento de medo,
de angústia, de necessidade de aprovação, não merecimento, ansiedade, fobia, tudo isso são interpretações que a sua mente deu a experiências do passado. E daí elas desencadeiam essas emoções, que automaticamente, dessas emoções que você sente, você acaba tendo ações que acabam tendo resultados que não são agradáveis. Esse é o ciclo. Então, ela, com isso, com a depressão dela e tudo mais, ela estava com a energia lá embaixo. A gente fez essa mudança de interpretação, como eu te dei o exemplo agora. Automaticamente, os sintomas dela de depressão parou de existir, e ele é instantâneo, tá? É no dia que a gente tira. Pode parecer meio utopia, mas é no dia. Automaticamente, a frequência dela elevou, porque ela não tinha mais aqueles pensamentos que geravam aquelas emoções tão negativas. Que automaticamente o que estava sugando ela não tinha mais aonde se pegar. Então é frequência, né? Você altera a sua frequência e acabou. Então são formas que eu fui buscar de estudos para poder complementar essa parte espiritual, porque a gente entende que a parte espiritual precisa estar junto com o conhecimento, com o autoconhecimento, com o entendimento da mente humana. Né? E quando você junta os dois, ou até mesmo separados, você consegue resultado de alguma forma ali. Então, só para vocês entenderem que se você hoje sente que você está sendo drenado, que está tendo vampirismo, que as pessoas estão tendo inveja, que as pessoas... E isso está te prejudicando, me desculpe o que eu vou te falar, mas a culpa não é das pessoas, a culpa é sua. Né? Uma vez que você busca o conhecimento para você sair dessa situação sua, automaticamente o que foi demandado para você, o que você captou ao seu redor, ele não tem como te enxergar. É só você pegar, por exemplo, bilionários e milionários por aí. Imagine quanto de mulher que não deve fazer macumba, não deve fazer olho gordo, não deve ter... Os caras não param de crescer, porque a frequência que os caras trabalham, mental, você pode fazer o que você quiser que você não alcança, a faixa ela é outra. Né? E quando você entende isso, acabou, você para de ficar culpando o que está acontecendo ao seu redor. Ah, porque a pessoa no meu serviço está me desejando mal, porque eu tenho certeza que ela quer que meu mal e agora eu não tô com... Não, esquece isso. Autorresponsabilidade. Se caso ela fez e pegou em você, é porque você não está se cuidando. Sua alimentação tá horrível, você tá pondo um monte de alimento ruim para dentro, não tá dormindo direito, não cuida da saúde, fica cuidando da vida dos outros, fala mal dos outros, gosta de fofoca, tá em ambientes duvidosos, tá em ambiente que não agrega, muda o seu comportamento, que automaticamente a pessoa ela pode desejar o mal que for na sua frente, que não vai, é frequência, isso é científico, não é nem questão de fé, é ciência. Se você estudar frequência física quântica, tudo, você vai perceber que esse é a realidade hoje, entende? E você estava falando e eu lembrei da coisa da criança, de nenê, criança pequenininha, que eles pegam muito quebrante. Sim. Né? Que não levava para benzer, naquelas senhorinhas, né? É uma coisa corriqueira da gente ver. E como que é essa relação de chave e fechadura que você acabou de falar, da vibração, quando é uma criança? Então, realmente isso acontece, porque o que acontece? A criança, ela não tem noção. Quando você cresce, hoje a nossa mente, ela está totalmente programada, cheia de crenças, cheia de conteúdo. Mas quando você nasce, ela está vazia. Sim. Né? Então, assim, a criança, ela está totalmente aberta ali, né? Energeticamente e tudo mais. É um ser de luz que nasceu, que não tem nenhuma camuflagem, não tem nenhuma camada, né, mental para poder se proteger. Então, quando a criança ela pega esse estalo de quebrante, né, meu filho pegou quebrante, a culpa não foi de quem colocou quebrante, a culpa foi minha de expor ele a ambientes que são sujeitos a isso. Infelizmente, essa é a realidade. Né? É lógico que existem proteções, orações e tudo mais que você pode. Mas já tem estudos que falam que quando você tem um bebê pequeno, você tem que evitar a visita, você tem... Ah, não tem nada a ver, tal... Tem que evitar, paciência, porque você não sabe a energia que a pessoa tá. Se às vezes chega uma pessoa com uma energia negativa, você já se ferra, macaco velho, de cego, toda experiência. É verdade. E daí você deixa essa pessoa chegar e colocar a mão no seu filho, mas só que ela tá com depressão, ela tá com ódio, ela tá com tudo. É lógico que vai pegar. Transferiu, seu filho, ele não vai ter a capacidade de bloquear aquilo. Né? Então, realmente, isso acaba acontecendo, porque a áurea ela tá ali aberta, vulnerável, encostou, a pessoa às vezes
acaba tendo inveja, nossa, que filho bonito, o meu não é assim, não Sim. sei o quê. E tudo isso vai. Você se preocupa tanto com as pessoas que te trazem inveja, te direciona inveja, imagina para uma criança vulnerável, né? Ou seja, tá você e a criança numa guerra, você ainda tem um colete e você colocou a criança sem colete e está exposto a um monte de atirador ao seu redor. Então se tem que tomar muito cuidado com quem tem criança, bebê, recém-nascido, esperar um tempo, deixar pessoas ver só quem você confia, né? Ah, Anderson, nunca vi isso. Ok, você nunca viu, mas aí justifica por que tanta gente fala que tem que ficar levando para benzer. É só pensar na lógica. Tem proteções que faz a gente, né, que mexe muito com espiritualidade, tem fitinhas, benzimentes, proteções que faz. Eu tenho um sobrinho que a gente tem a fitinha nele, então tudo. Ajuda, mas também não é a salvação da pátria. Então Uhum. vai muito mais do autocuidado do pai e da mãe, do cuidado com a criança, do que propriamente colocar uma armadura nela. Então, deixar a sua casa sempre limpa, com uma energia boa, né? Trazer sempre as suas próprias orações. E orações não tem a ver com religião, porque oração é o que vem do seu coração, né? Ou seja, é o que você está manifestando ali para o universo. Tudo isso vai auxiliando no processo para que você consiga fazer o seu filho crescer ali de uma forma energética saudável. E às vezes até doença, né? Tem fase que a criança fica doentinha, às vezes é uma carga energética que a criança Total. pegou, né? A criança é muito sensitiva, né? E ela tá com a mente dela ali um vazio. Então, tudo que passa, ela absorve como uma esponja. Às vezes a pessoa chega na fase adulta e fala, nossa, eu sou uma esponja. Imagine você criança. Imagine como que é uma criança, né? Uhum. Então, por isso que essa manutenção energética, independente de crença, tá, gente? Independente de fé, né? Você fazer uma limpeza de energia não depende de doutrinas, não depende de religiões. Isso é científico. Mudança de padrão energético de uma casa, né? Radiestesia, cromoterapia, tem até terapias que alteram isso, que é comprovado cientificamente que você Uhum. pode trazer para o quarto do seu bebê, para sua casa, você mesmo começar a se autocuidar, porque às vezes muita coisa é o próprio pai e a mãe que passa para o filho. A mãe ela tá cheia de energias ali negativa que ela faz essa manutenção por costume, então ela tá ansiosa, ela tá depressiva, ela tá com raiva do chefe que não deu a licença certa maternidade para ela, é o marido que sabe que ela tá grávida e chegou bêbado, tudo. Ela tá ali com aquela energia, e daí o nenê tá mamando nela. Claro. Não é só porque ela é mãe que ela não passa, né? Tanto é que, cientificamente falando, a partir do quarto mês de gestação, o bebê dentro da barriga da mãe ele já começa a receber programações do sentimento da mãe. Tanto é que tem um tratamento de um caso de uma moça que quando foi feita regressão para ela, para tratar fibromialgia e depressão, ela foi para os 6 a 8 meses de gestação da mãe e daí foi perguntado, o que você está sentindo? Ela falou, ódio. Na barriga da mãe sentindo ódio. Uhum. Porque ela estava se alimentando de um sentimento da mãe, de rejeição por ela, porque a mãe estava discutindo com o pai. Olha só o que ela falou. Minha mãe está discutindo com meu pai, porque não era para ela ter a criança, eu, e ela vai deixar eu com a minha avó, porque ela tinha muita coisa a fazer e eu não estava nos planos, tudo. Ou seja, ela já cresceu com esse sentimento de ódio. Só você vê a potência do negócio. Então, a partir do quarto mês, a criança já começa a se alimentar do sentimento da mãe. E daí nasceu, já se alimentou daquilo, e a mãe continuou com toda aquela atmosfera negativa dentro dela, Uhum. a criança, daí a mãe começa a culpar todo mundo, porque eu não tenho como passar isso pro meu filho. Tem, filho. Você pode não estar sendo consciente, mas se você não está bem energeticamente, seu filho está aberto e ele está conectado com você, ele vai passar para quem? E Anderson, como faz? Por exemplo, nesse caso nesse exemplo que você está passando, a mãe não esperava esse filho, então vai ser uma carga que ela vai ter que aprender a lidar, né? Porque está ali. Vale fazer terapia durante a gestação para ajudar a mãe e ajudar o bebê? Sim, com certeza. Quem quiser fazer, é importante, porque você já consegue, por exemplo, tratar a mãe ainda com o bebê na barriga. Né? No caso dessa moça, por exemplo, ela conseguiu fazer o perdão para a mãe, né? E o perdão ele passa a régua. Né? Uma vez que você perdoa verdadeiramente uma pessoa, você automaticamente não tem mais nenhum sentimento por ela negativo. Então, quando
ela deu esse perdão para a mãe dela por isso e também para o pai dela, porque o pai dela também rejeitou ela enquanto bebê, Uhum. né? Quando eu consegui fazer esse processo, foi passado esse processo de perdão, automaticamente tanto a depressão dela como a fibromialgia parou de existir. Nossa, que forte, né? Porque as nossas doenças nada mais é que comandos do nosso subconsciente como autopreservação. A depressão nada mais é que uma preservação do subconsciente no sentido, para, você não vai mais. Uhum. Então, é um transbordar de uma série de experiências que ele foi entendendo. Quando ele percebeu o padrão, ele joga a depressão. Às vezes a pessoa fala, eu estou depressiva porque eu saí do trabalho. Não, ali foi o transbordar. Existe uma raiz na sua infância onde tudo começou. Né? Então, uma vez que a gente tira essa raiz embaixo, automaticamente os frutos que foi produzido por ela acaba caindo. Por exemplo, a gente tem 4 emoções básicas: medo, raiva, alegria e tristeza. Então, do medo, o que ramifica do medo? Ansiedade, necessidade de aprovação, não merecimento, choro, que mais? Insegurança, fobia, procrastinação é medo. Procrastinação é É medo, medo, é? é medo. Por exemplo, a minha procrastinação, por exemplo, que eu fui entender, tinha 2 raízes. Né? E a procrastinação é 99% da humanidade tem. Né? E ela está atrelada. Ah, não tenho medo. Se procrastina, tem medo. Porque no meu caso, por exemplo, tem várias raízes na infância. Mas no meu caso, por exemplo, quando eu fui identificar, primeiro era a pressão por resultado. Então o que acontece? Eu não podia tirar nota vermelha na escola. Eu tinha uma pressão da minha mãe quando eu tinha que entregar o que era mais importante ali como criança, é a escola. Né? Sim. O projeto mais É importante. o trabalho da criança, é. Então, se eu tirasse, tipo, C, que na época era A, B, C, D e E, o pau já quebrava, já apanhava e tudo Uhum. mais, né? E daí o que acontece? Quando eu cheguei na fase adulta, tudo porque assim, a nossa mente de 0 a 7 anos, tudo ela aprende sem julgar se é certo ou errado, ela simplesmente aprende, tá? Então ela não tem essa análise lógica. Quando eu cheguei na fase adulta, o que aconteceu? Qualquer coisa que eu pegava, eu deixava a ponta solta, não terminava. Começava e não terminava, começava e não terminava, começava e não terminava. Porque inconscientemente, lá no meu subconsciente, a programação é o seguinte: não vou pegar o projeto porque eu vou receber pressão e a pressão é ruim porque eu passava essa pressão lá. Entende? Então o que eu fazia? Parava, sem eu perceber. E eu achava que eu parava porque eu não queria mais, porque era desmotivante, blá, blá. Não, mas não tem a ver. É porque justamente o medo por pressão da minha mente faz com que qualquer projeto que eu pegava não terminava. Esse foi a primeira raiz da minha procrastinação. A segunda foi a modelagem. Por exemplo, a modelagem pelo meu pai. Meu pai era procrastinador. Ele era sempre assim, não, depois a gente vê, calma, não sei o quê, não, depois isso, depois aquilo. E como ele não foi tão presente na minha vida, porque ele tinha problemas com bebida, por exemplo, foi uma forma da minha criança ali na época pegar a característica mais forte dele e trazer para a vida como se tivesse pegando algo de lembrança do pai. Estava honrando o pai através Como se fosse daquilo. isso, porque não sabe o que é certo e o que é errado. Uhum. Então, se meu pai é assim, eu também vou ser, porque daí é uma forma de eu ficar perto dele, mesmo ele na distância. Uhum. Então, juntando esses 2 fatores, foi a raiz. Foi quando eu fui fazer o meu tratamento, eu percebi que eu cheguei nesse momento, e daí eu percebi que a minha procrastinação, a raiz era essa. Ou seja, era um medo de resultado, né, de pegar um projeto e do que vai acontecer depois daquilo, porque sempre aconteceu isso na infância, né? E também é um medo de se afastar da lembrança do meu pai. Então, isso está envolvido a isso, está envolvido a invisibilidade, a pessoa se sentir invisível, então ela procrastina, né? A necessidade de aprovação, a traumas da infância, então a mãe brigar muito. Eu tenho assim, eu daria para ficar aqui uns 20 minutos falando sobre experiências de 0 a 7 anos que justificam a sua procrastinação hoje. E daí, qual que é o trabalho? Acessar essa experiência, Anderson, mas eu não lembro. A sua consciência não lembra, mas está armazenado. Uhum. A gente acessa o que está armazenado, ressignifica, como eu te dei o exemplo, e automaticamente não tem mais sentido o subconsciente trazer a procrastinação, uma vez que ele entende que
não precisa mais, Sim. não tem mais o medo. Ele se utiliza das coisas. Se ele não precisa mais utilizar, não Exatamente. tem. Porque ele está procrastinando só como uma autopreservação dele. Percebe? Então esse é o trabalho que a gente costuma fazer aí fora a parte espiritual. Aí você estava falando dos 4. Então, o medo, que a procrastinação está dentro do medo. Medo, As raiva, emoções. as emoções básicas, né? Isso. Medo, raiva, tristeza e alegria. Tá. Então, eu estou me especializando no medo, por exemplo, né? Porque tudo isso que eu te falei, algumas coisas que eu te falei sobre o medo, é o que a maioria tem. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa não prospera na empresa por autossabotagem. Sempre quando parece que vai ter uma oportunidade, ela dá um jeito de não ir. Sabe aquela situação daquela pessoa que fala assim, vamos supor, você é terapeuta, certo? Daí eu falo assim para você, Sibeli, eu tive uma oportunidade aqui na minha empresa, no marketing, para você ganhar 3 vezes mais, vamos? Você fala, Deus me livre, eu não sei nada de marketing, não é para mim, não é o meu perfil, não tem jeito, certo? Normalmente é assim que as pessoas fazem. Não, minha área é essa. Mas a pergunta que eu faço é, o que teve na sua vida que comprovou que você não é bom em marketing? Aí você vai ver que não teve nada. É só uma imaginação de entregar um resultado. O que acontece é o seguinte, não tem nada comprovado que você... Então como você está afirmando que você não é bom? Né? Mas só, aonde que está essa raiz? Quando você era pequena, provavelmente pessoas que fazem isso, Sim. tipo, 90% é uma única raiz. Quando era pequena, a mãe falava assim, ou o pai, ou alguém, para de ser burro. Tudo que você põe a mão, você quebra. Eu já cansei de falar para você não fazer isso. Nossa, você não tem jeito. Você sempre quando pega, você faz isso. Pega copo de plástico porque de vidro você quebra. O que acontece? A criança ela entende que ela não pode fazer nada do que ela não domine porque ela vai ter uma repreensão. Ela vai perder energia, o subconsciente. Quando chega na fase adulta e ela passa a dominar algo, ela não se permite experimentar coisas novas, porque o subconsciente entende, peraí, eu sou burro, eu não posso. Eu só sei fazer isso. É melhor não, porque senão vai acontecer a mesma coisa. O nosso subconsciente, ele não diferencia o perigo do inofensivo, ou seja, se ele sofreu perigo ali na infância, por mais que hoje seja inofensivo, mas se ele percebe que é o mesmo padrão, ele estimula o sentimento para que barre a autopreservação. Acende uma lâmpada, né? É uma sirene. Eu falo que o medo, na verdade, ele é só uma sirene. É uma sirene, tipo, atenção, não vá porque vai acontecer o que aconteceu quando eu era pequeno. Quando, na verdade, 85% das nossas preocupações não existe, por exemplo. Esses nossos medos são só padrões do passado. Então, normalmente, as pessoas que não vão para novas oportunidades, não querem ir para coisas novas, às vezes a pessoa recebe uma oportunidade de subir num palco e fazer... Não sou boa nisso. Mas como você sabe que não é boa? Você já foi? Você já foi? Não. Você tentou? Não. Você se preparou? Mas isso está atrelado a para de ser burro, você não faz nada direito, você sempre quebra. Essas coisas que parecem ser inofensivas dos pais, lá na frente impede aquele adulto a fazer coisas novas e a aproveitar oportunidades, porque no inconsciente dele existe uma trava. Não faça porque o pai e a mãe disse que eu sou burro. A vergonha também pode ser esse medo? Porque você está falando de palco, coisa e tal. Tem gente que fala assim, eu não vou, eu tenho muita vergonha de falar na frente dos outros. Não, mas a vergonha nada mais é que o medo. É um medo da rejeição. Eu tenho vergonha de falar. Isso é um medo de rejeição. Sim. Concorda? Então, assim, se eu tiver vergonha de falar na câmera, qual que é o meu real pensamento? O que as pessoas vão falar? E se elas falar alguma coisa? Isso é um medo de eu ser rejeitado. Porque, de alguma forma, na infância, eu tive algumas exposições e às vezes que eu fui exposto, eu tive rejeição. Ou dos meus pais, ou dos meus amiguinhos, ou na escola. Então, quando eu cresço, eu tenho que subir num palco, fazer uma apresentação, alguma coisa, eu tenho vergonha, porque o subconsciente, que nem eu falei, como ele não diferencia, ele falou, peraí, se eu me expor, vai dar ruim. E daí, como ele não diferencia, e o subconsciente ele só trabalha para 2 questões. Ou para economizar energia, ou seja, manter seu corpo funcionando, ou para buscar dopamina.
E daí, nesse caso, ele precisa economizar energia, porque ele já entendeu que o padrão da infância, sempre que eu me expus, eu tive rejeição. Então, eu não me exponho mais. A timidez é medo. É outro aspecto do É outro medo. aspecto do medo, por exemplo. E daí é muito simples você resolver, porque quando você acessa a história da pessoa e você entende como foi a infância dela, você vai lá e resolve o problema. E daí automaticamente você muda a interpretação que ela para. Daí é onde ela começa a caminhar. Né? Isso foi uma das formas que eu consegui agregar, por exemplo, em trabalhos xamânicos, que é o Asca. Lembra daquele ciclo que eu falei? Pensamento gera emoção, que gera ação, que gera resultado? Da onde que sai o pensamento? Das experiências. Você não consegue pensar alguma coisa nesse exato momento fora da sua caixa, ou seja, fora de alguma experiência ou alguma coisa que você viu. Se eu não aprendi, eu não sei pensar. Mas só que aquele seu aprendizado, aquelas suas experiências, estão gerando emoções que estão fazendo você ter ação no resultado negativo, que está te afundando. Porque o estoque ali está te prejudicando. E daí o que acontece? O que a pessoa faz? Ela vai buscar tipo, psicólogo, psiquiatria, ayahuasca, um medicamento, por exemplo. E daí onde ela trata? A emoção. Daí quando ela trata a emoção, ela melhora, e ao invés de ela estar aqui vindo para baixo, ali que ela trata, ela começa a fazer uma curva para cima. Ela falou, opa, deu resultado. Ok, ótimo. Daí o que acontece? Quando ela reinicia o pensamento dela, ela tira do mesmo estoque, daí o padrão volta. Então por isso que, por exemplo, em psicologia, as pessoas sempre têm que estar. Por isso que em medicamento a pessoa sempre tem que estar. Por isso que nas medicinas naturais, como eu acho, a pessoa ela sempre fica, porque ela percebe a melhora dela, fala, esse é o caminho. Daí quando ela cai, ela volta. Ou seja, transborda o copo, ela baixa um pouquinho, transborda, ela fica nessa manutenção. E isso acabou me revoltando um pouco, porque eu percebi que eu não estava resolvendo o problema em definitivo da pessoa. Né? E daí quando eu entendi isso daí, eu fui me formar e fui atrás de estudos, então hoje, ao invés de eu tratar a emoção da pessoa só para mudar a curvatura dela momentânea ali, porque depois ela vai correr o risco de voltar. Correr o risco não, ela vai voltar no padrão, porque do estoque que ela pegar vai ser a mesma linha. O que eu faço? Ao invés de eu tratar a emoção, eu vou no estoque, que é lá naquelas memórias. Porque uma vez que eu troquei essas memórias, quando ela pensar, a emoção que ela vai desencadear é outra, que automaticamente a ação é outra, o resultado é outra. Exatamente como eu mudei a linha o ciclo seu quando eu dei o exemplo da mulher, que ela estava lá, que você conheceu em casa. Então, assim, quando você pensou, você não pensou mais tirando uma experiência de raiva. Você pensou entender uma situação dela que te gerou solidariedade, que automaticamente, ou seja, você foi para um outro caminho. E como eu alterei a raiz da questão, você nunca mais vai ter a raiva sobre ela. Ou seja, resolveu, definitivo. Então, o que eu fui buscar de conhecimento e o que eu atuo hoje com as pessoas é mudar isso, para que não desencadeie mais. Anderson, mas onde você vai usar o rapé e a ayahuasca, por exemplo, já que não é bom usar nesse quesito das emoções? E realmente não é, porque você vai usar o rapé e a ayahuasca, você vai ter uma melhora momentânea, pode virar muleta, pode virar vício, e você ficar dependente disso para ficar bem, porque é o que o que acontece com a grande maioria. Eu não utilizo o rapé ali mais, e nem a ayahuasca mais ali na emoção. Aonde eu utilizo? No próximo, na ação. Porque a minha emoção já está tratada. Então eu uso a ayahuasca, o rapé, para potencializar a minha ação. Ou para me ajudar a expandir o que está ali dentro, mas só que tem outros elementos ali dentro. Né? São outras sinapses. Então tem muita gente que me vem com um problema que eu nunca, nem sequer resolvi, mas eu consigo dar uma solução lógica para essa pessoa. Porque é feito sinapses novas por conta do conteúdo novo que está ali dentro que eu estou reprogramando diariamente. Né? Então, não tem como você ter um pé de maçã e querer que dê laranja. Não. Né? Então você precisa alterar a raiz, ali fazer um outro plantio. Então, onde a gente ensina as pessoas e onde eu trabalho na ação, porque como a medicina é expansora, tem toda essa energização, o rezo, a intenção. Então, uma vez que eu estou com o meu emocional ok, eu expando a minha ação, que daí eu trago reflexões, insights, para eu potencializar o caminho que eu estou. Então você começa a andar para frente, não ficar remediando o que está atrás. E daí quando eu entendi isso, foi onde eu comecei a me aprofundar mais nesses estudos. E hoje o Templo Porto Sol e eu trabalho
nessa filosofia, que é algo que a gente está desenvolvendo, inclusive, como método, né, nosso, porque já não tem por aí isso, é um método único nosso que a gente entende que é eficiente, ou seja, a gente vai mudar definitivamente a vida da pessoa, e não ela vai ter que ficar voltando A toda hora. raiz, né? Muda a raiz do que está. Exatamente. Você utiliza as medicinas de forma terapêutica ou são coisas diferentes? Por exemplo, as medicinas elas ficam no âmbito de um consagrar espiritual e a terapêutica tem outra coisa? Ou isso é misturado em algum tempo? Não, é misturado. Assim, você está falando do meu uso ou com as pessoas? Não, o seu trabalho. Comigo? Não, Com com as as pessoas, nos seus atendimentos Tá. terapêuticos. Só se a pessoa já for da medicina. Tá. Tá? Então eu vejo que a pessoa está acostumada com a medicina, já conhece, já tem uma caminhada, como muitos vêm. Então, logicamente, quando eu vejo a oportunidade de agregar, Ah, entendi. eu agrego. Se a pessoa não é, por exemplo, daí eu faço só o tratamento terapêutico, Tá. né? E por isso que aí tem vários caminhos. Mas independente do caminho que eu sigo, o objetivo, a linha de raciocínio é a mesma. Ou seja, a filosofia é a mesma. Se você quiser trabalhar só na medicina ou só na terapia, eu vou com o mesmo objetivo, né? Porque para mim não faz sentido tratar de uma outra forma, porque eu sei que você vai voltar depois, por exemplo. Mas se vocês entenderem isso, né? Depois, como foi muita informação, até volto o podcast aí para poder ouvir novamente. Mas se você ouvir com calma, você vai perceber uma certa lógica e daí, inclusive, isso vai começar a te trazer clareza do porquê que você não está tendo resultado ou porquê que você está desse jeito. E daí você já entende uma luzinha no fim do túnel aí que é possível resolver e não ficar acomodado, tipo, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim, você não nasceu assim. Quando você saiu da barriga da sua mãe, você não tinha nada disso. Isso foi adquirido por você por conta das programações que foram colocadas na sua infância e o seu subconsciente ele hoje age de uma forma automática sem você perceber. 95% das suas ações são automatizadas, você não é inevitável, né? Ou seja, 95% do que você faz no dia não é consciente, é automático. E essa automação ela vem das suas experiências lá do passado. Então, às vezes você briga com alguém, você tem alguma situação com alguém, você sempre fala, meu, por que eu fiz isso? Não era. É porque existe uma programação que é mais forte do que você. É só 5% nosso é consciente, que a gente usa para análises lógicas e raciocínio. Tirando isso, você consegue viver no automático direto, sempre, porque 95% das ações são baseadas em conjunto de experiências que você teve lá no passado. E se não foram boas, se estão com interpretações ruins, seu resultado vai ser ruim por mais que você queira melhorar. Por isso que muita gente quer melhorar e não consegue, porque tem uma programação que impede ela do resultado, entende? E quem quiser te achar, quem quiser passar contigo, essas terapias são só presenciais, você faz online hoje? Fala para o pessoal, por Legal. favor, como te acha? Então, você tem o meu Instagram, né, que provavelmente vai Tá ser passando aqui o colocado tempo aí. inteiro. O Instagram, você pode acionar lá e me chamar, né? A minha assessora vai responder ali, vai te passar informações de como você agenda o horário, de como você passa na consulta e tudo mais. Tem o meu telefone também aí de contato, que vocês podem agendar, né? Tem o livro, se você quiser conhecer mais da parte xamânica, que você vai conseguir conhecer mais. Eu faço tanto presencial como online, então assim, Brasil todo. Não tem diferença eu fazer o processo presencial ou fazer por videochamada, você só precisa estar em um lugar que ninguém vai te incomodar pelo menos 4 horas, porque gira em torno de 4 horas ali a sessão dessa de reprogramação, por exemplo. Né? Mas, já teve gente que falou que é muito tempo, mas você está resolvendo uma vida. E às vezes você nem sente, né? Depois que a pessoa passa, fala, não é possível. 40 minutos, 50 minutos, porque você entra num flow ali, né? Então, quem não for de São Paulo e sentir que precisa de alguma coisa, mais informação e quer passar, a gente faz para o Brasil todo, fora do Brasil, enfim. Com internet agora a gente consegue tudo. A maioria dos meus atendimentos, inclusive online, é quando a pessoa quer muito presencial que eu faço. O resultado é o mesmo, a entrega é a mesma.
Ai, Anderson, muito Eu obrigada. que agradeço. Gente, é bastante material, né? Mas tem na página da Pôr do Sol, tem muita informação, Tem um blog lá. tem vídeos. Então, quem gostou e quer continuar conhecendo, ainda tem material Tem disponível. material e tem o nosso atendimento lá. Tem algumas pessoas, né, os atendentes lá, a assessora que trabalha comigo. Qualquer dúvida, eles vão te orientar, vão te passar, vão te recomendar. E tem muita coisa, obviamente, não dá pra falar no podcast, mas se você quer entrar nesse caminho de autoconhecimento e se livrar dessas crenças, dos traumas que impedem você de ter uma vida extraordinária, é possível e é perfeitamente para qualquer pessoa. É só a pessoa querer e fazer o processo que ela consegue. Isso não é tão divulgado assim, porque realmente não é muito interessante, principalmente para a indústria farmacêutica, por exemplo. Desmamar não é interessante, Exatamente, né? mas existe, se vocês pesquisar, vocês vão ver que é um processo até que rápido. Obrigada, Eu que Anderson. agradeço. Ai, gente, que maravilha. Obrigada pela audiência. Espero que todos tenham uma boa semana. Até a próxima. Tchau, até lá.